Olá pessoal, eu sou a professora Daniela aqui do CPV Vestibulares. Eu venho comentar com vocês a prova de redação do vestibular de inverno do INSPER desse ano de 2013. Antes da gente falar da prova, eu gostaria de aproveitar esse vídeo público para me desculpar com a turma específica de INSPER, porque nós combinamos de todos, chegarem cedo à porta do vestibular para que a gente pudesse se concentrar. Mas, infelizmente, hoje de manhã eu tive um contratempo muito chato que me impediu de chegar no horário. E quando eu cheguei, vocês todos já haviam entrado. Então, eu não pude dar um beijo de boa sorte em cada um de vocês, como eu havia prometido, mas o meu coração ficou torcendo para que vocês fizessem uma boa prova. Eu imagino que, apesar dessa chateação toda, vocês, ao receberem a prova nesse primeiro período da manhã, ficaram muito felizes porque os dois temas de redação propostos pela banca examinadora foram muito trabalhados por nós. Nós fizemos a abordagem desses dois assuntos em dois simulados diferentes da turma específica de INSPER, depois resolvemos esses simulados em sala de aula e retomamos esse debate nas aulas de revisão. Eu acredito que alguns de vocês já tinham até a redação decorada, O que é muito bom e num contexto de um vestibular que exige bastante do aluno em relação ao tempo. É uma prova de língua portuguesa muito extensa, sobra um tempo curtinho para a gente fazer as duas redações e eu imagino então que vocês tiveram aí uma facilitação em função da gente ter visto antes os dois assuntos. Da mesma forma como nos vestibulares anteriores, o INSPER pediu um tema de redação de um assunto que está nos jornais, que está na mídia, então de caráter mais objetivo, e um outro tema de maior abstração, de um caráter mais subjetivo. O primeiro deles tratava da questão das diferenças de gênero. A banca examinadora ofereceu uma coletânea a partir da qual os alunos tinham que refletir. Essa coletânea veio composta por dois fragmentos de texto bastante acessíveis. O primeiro deles um fragmento assinado pelo Hélio Schwartzman, publicado na Folha de São Paulo em maio de 2013, portanto um texto bastante recente, intitulado Brinquedos de Meninos, meio que defendia a tese de que as diferenças entre meninos e meninas, elas decorrem de fatores biológicos. O autor do texto, ele cita uma série de experiências com alguns primatas que tratariam de reforçar essa ideia. Já o segundo texto, um texto retirado de um site chamado www.cerebronosso.bio.br, um site diferente, O texto intitulado Ansiedade Matemática em Meninas não vem do berço e sim de estereótipos e da professora. Já era um texto que ressaltava a ideia de que essas diferenças entre homens e mulheres são muito mais uma questão cultural do que propriamente uma questão biológica. E a partir desses dois fragmentos, o candidato deveria responder, elaborar o seu texto dissertativo, voltando aqui um pouquinho, respondendo a seguinte questão que compunha aí o tema-título: diferenças de gênero, questão biológica ou questão cultural. Evidentemente, o candidato poderia assumir aqui qualquer posicionamento, defender que se trata de uma questão biológica ou, por outro lado, defender que se trata de uma questão cultural ou ainda o meio termo, O candidato poderia defender que existem fatores biológicos e que existem fatores culturais. Nós aqui, discutindo a questão trabalhada em sala de aula, a forma como o tema foi proposto, nós chegamos à conclusão de que talvez fosse mais fácil o aluno reconhecer que, embora existam ou possam existir fatores biológicos, era mais tranquilo seguir pelo caminho do fator cultural. Então, se nós fôssemos escrever essa redação, talvez na introdução a gente colocasse que, evidentemente, a ciência ainda não respondeu tudo, então, sim, podem haver questões biológicas que justifiquem essas diferenças entre homens e mulheres, porém, a gente não pode deixar de reconhecer que os fatores culturais trataram de intensificar a enésima potência essas questões de gênero. E aí, o aluno poderia ressaltar, por exemplo, a questão do Brasil. O nosso país, no seu processo de formação histórica, herdou da cultura portuguesa o patriarcalismo, um modelo cultural no qual a figura do homem ela é exaltada como a figura mais importante da sociedade.
Embora hoje a gente já tenha superado uma série de referências, né, ainda características dessa cultura, a gente sabe que a mulher no Brasil conquistou a cidadania no início do século XX, no governo Getúlio Vargas, quando ela conquista o direito do voto. Mais tarde, na Constituição de 88, ela consegue conquistar uma série de outros fatores de igualdade. Quer dizer, apesar desses avanços todos, essa cultura do patriarcalismo ainda permanece presente numa sociedade como a nossa. Como, por exemplo, quando a gente constata os altos índices de violência moral e física que são característicos aqui no nosso país contra a mulher. Além disso, no próprio mercado de trabalho, nós sabemos hoje que as mulheres correspondem a 45% da população economicamente ativa, quer dizer, quase metade da população economicamente ativa, mas que, apesar disso, no mercado de trabalho, elas ainda sofrem com preconceito e desigualdade. Muitas delas exercendo os mesmos cargos que os homens, elas recebem um salário cerca de 70% do valor deles, né? E outro índice característico é que apenas 3% das empresas brasileiras admitem mulheres em cargos de diretoria, o que é um reflexo ainda no século XXI dessa cultura patriarcal do nosso país. Seja como for, quando a gente opta pelo caminho cultural, a gente reconhece que discutir as questões de gênero hoje, no século XXI, isso diz respeito muito mais a uma questão de igualdade e de democracia do que propriamente definir se é um fator biológico ou se é um fator cultural. Redação bastante tranquila. Imagino que, além dos alunos do CPV, os outros candidatos também tiveram aí uma boa perspectiva para a elaboração desse texto, porque não era um texto que causasse grandes dificuldades. Já o tema 2, um pouco mais subjetivo, tratava da questão do medo. E a banca ofereceu 2 fragmentos de texto e uma tirinha como base para reflexão. Esse primeiro texto que está projetado na tela foi um texto tirado do site da UOL, em que se defende a ideia do medo como um sentimento inerente à natureza humana. E se faz uma análise do medo, afirmando que o medo tem um aspecto positivo que é o de proteger o ser humano dos riscos que a vida pode oferecer. Mas que, por outro lado, o medo em excesso, ele pode causar uma série de fobias, uma série de patologias que são, inclusive, muito comuns nos dias de hoje, como, por exemplo, a síndrome do pânico. Já o texto 2 era um texto que tratava de um outro tipo de medo, o medo coletivo, o medo global, o medo de uma nação, de um povo. E aí tem muito mais a ver com questões que dizem respeito a ameaças como violência, terrorismo, eventualmente catástrofes, como a gente viu em sala de aula. E já a tirinha tratava da questão de que o medo ele pode ser produzido. Ele pode ser produzido como um mecanismo de poder e como uma grande oportunidade de negócio para o mercado. Depois da leitura desses 3 textos, o candidato tinha que tratar de responder, na elaboração do seu texto dissertativo, a seguinte pergunta: de que forma somos condicionados a ter medo? Então, como a gente conversou em sala de aula, e eu espero que vocês tenham lembrado durante a prova, a gente poderia abordar aqui, e a proposta, ela legitimava isso que a gente trabalhou em sala de aula, a gente poderia ter trabalhado aqui na prova o medo da perspectiva individual, que diz respeito muito a fragilidades pessoais, diz respeito muito aos estereótipos construídos pelo mundo contemporâneo, e que a gente muitas vezes não consegue corresponder, e sabendo disso, a gente fica bastante fragilizado. E a consequência desse medo é a intensificação das vendas de livros de autoajuda e das terapias alternativas. E muitas vezes a dificuldade de socialização, de estabelecer relações interpessoais, porque com medo, né, o ser humano ele se fecha e muitas vezes não consegue se relacionar com o outro. Ou ainda a gente podia ter feito a abordagem desse tema a partir da perspectiva coletiva, do medo coletivo. E aí a gente precisava ressaltar isso que a coletânea já apresentava. O medo coletivo, ele vem de uma ameaça, muitas vezes promovida pelo meio, que pode ser de um contexto de violência, de um Estado autoritário, de um contexto de terrorismo, enfim. É uma ameaça que acaba condicionando todo um grupo social a uma situação de pavor, a uma situação de medo em relação ao que pode acontecer.
A consequência desse tipo de medo é o abandono do espaço público, que causa um grave prejuízo para a democracia, principalmente em situações de violência e terrorismo. Muitas vezes o cidadão entrega a sua liberdade aos cuidados do Estado e acaba se alienando dos seus próprios direitos e das suas próprias liberdades, o que também é um prejuízo para a democracia. Seja como for, esse é um debate, assim como o da primeira proposta, bastante contemporâneo. Existem uma série de situações no século XXI que levam muitas vezes as pessoas a ter mais medo que coragem. O INSPER anda discutindo bastante o fato de que nós, seres humanos da pós-modernidade, a gente precisa querer sempre mais, né? E o querer sempre mais, ele está muito calcado nessa necessidade da gente enfrentar o medo, colocando a coragem na frente dele. Um texto que exigia um pouco mais de abstração, eu tenho certeza que vocês, nossos alunos, tiveram uma facilidade para fazer, a gente trabalhou bastante aqui em sala de aula, e eu espero que esse mesmo sucesso da prova de redação vocês obtenham, né, nas outras provas, na prova teste de língua portuguesa e na prova de matemática. Embora a redação tenha um peso bastante pequeno na composição final, na classificação de vocês, essa é uma coisa que eu sempre vou reclamar do INSPER. Eu acredito que nesse semestre ela pelo menos não prejudicou ninguém dos nossos alunos. Se não ajudou, também não vai atrapalhar. Mas eu acho que vai ajudar, com certeza. É isso. Eu fico aqui torcendo pelos bons resultados. Um grande beijo para vocês. Até a próxima.